So this is yarrow palm. So it's yarrow and pomegranate seed oil. This is not just yarrow essential oil. It's yarrow palm. And that means that there's two different things. Now, this is the key point and what's so important about that. We took non-volatiles, in the case of palm seed oil, pomegranate seed oil, and we combined it with the volatiles that we see in an essential oil. What's unique about that, it allows us to have similar benefits between the two of them, but they work through completely different pathways. In combination, those two things together create for you what I'm going to call metabolic support. Now, yarrow is the deepest color of blue. And that's because of the chemazoline, and it's a very low percentage even. It is especially important for helping to protect some of the more sensitive tissues within the body, like the brain, like the central nervous system. It also is really good for helping tissues to become more normalized. So for example, if we have heavy, strenuous activity and we've stressed the muscular tissues of our body, it helps them to redevelop. It helps them to become stronger. It helps them to become more resilient. These are all important characteristics that we see on the acute side. But there's a chronic side to this pathway, and that's what we all get concerned about. And this is one of the reasons I got excited about this essential oil. It also has amazing anti-aging benefits. It's convenient so that you can put it in a capsule or drop it under your tongue or use it for the skin. One of the reasons why I'm excited about this combination of yarrow and pomegranate seed oil together. It's supportive of normal blood pressure regulation within the body. It helps to maintain these normalized cholesterol levels. When the body's able to achieve that, it's important that we can maintain that, and it supports the body in its ability to do that. And then health of the heart tissue itself. All tissues within the body need antioxidant protection. They need resiliency, and this is a product that can help them achieve that more fully. Ajuda com o envelhecimento da pele, ajuda a controlar colesterol, protege o cérebro. Eu vi a palavra estria lá, foi impressão minha, Letícia? Não, na verdade, eu acho muito divertido esse vídeo, porque você consegue ouvir um pouco dos gritos da galera. Quando o pessoal delirou, a gente estava lá, você lembra disso? O pessoal ficou doido. Quando ele falava essas coisas, isso era no estádio de basquete americano, cabe sei lá quantas mil pessoas, 21 mil pessoas, eu acho, né? 30 mil, parece, pelo menos. Quase 30 mil. Gente, ele falava todo mundo, ah! Vocês têm que vir para cá, vocês têm que assistir a convenção da Duterra aqui nos Estados Unidos. É muito divertido. Porque esses estudos, né, eles têm o quadro clínico da Duterra e eles ficaram muitos anos estudando a combinação dessas duas plantas. Inclusive, no caso, a gente não tem a concentração de quanto de yarrow tem dentro do óleo essencial, do yarrow palm, e quanto de semente de romã tem. A gente não conseguiu achar porque provavelmente isso deve ser segredo de Estado. Você acha que a Duterra vai te contar isso, Letícia? Eles acharam exatamente a composição que faz essa integração, né? Exatamente. Então, que a gente tem sobre o yarrow palm, que ele vem da Bulgária, e a Bulgária é o mesmo lugar, inclusive o mesmo lugar que vem o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de rosa. A gente vai ver a foto dessa destilaria que a gente vai conhecer, que é a destilaria do principal parceiro da Duterra, talvez um dos maiores, que está localizado na Bulgária. Eles têm muito, vamos dizer assim, eles falam com muito carinho. Inclusive, ele estava presente na última convenção falando sobre quando teve o lançamento da rosa e do yarrow também. Falando um pouquinho mais do yarrow, eu acho que vocês não conseguem ler o que está escrito aqui, mas eu vou ler para vocês. O herói grego antigo chamado Aquiles, ele utilizava o yarrow, ou as folhas de yarrow, os ramos de yarrow, nas batalhas, para ajudar os seus soldados, que eles ganharam, e portanto assim que essa erva, ela tem o nome científico de Achillea millefolium, ou Achillea por causa do Aquiles, e millefolium porque milhares de folhas. Né? Interessante isso, né? Uhum. É o poder que esse óleo essencial traz, gente.
do yarrow é uma coisa muito, muito interessante. Sim, eles eram usados exatamente por conta das feridas, por conta da cicatrização, né? Então, o caso do yarrow, a gente tem que lembrar que yarrow é o óleo essencial e o palm é o pomegranate, que é a romã no Brasil, que não é um óleo essencial. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas perguntando: você tem óleo de uva, óleo de não sei o quê, e aí você fala: óleo é diferente de óleo essencial. Então, tem óleo de cenoura, moça? tem várias pessoas. Tem o que é muito comum, óleo de prímula. Óleo de prímula não é óleo essencial, gente. Vamos separar o que é óleo essencial e o que é óleo. Uma coisa interessante, a doTERRA lançou esse óleo essencial há 2 anos, na verdade, 2018, e 2019 ela veio com a adição da linha, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Mas existem 44 estudos e pesquisas. Você pegou alguns aí, Gui? Quer dizer, Letícia? Não, eu ainda não puxei esses estudos ainda, porque a gente tem bastante coisa para falar quimicamente do yarrow palm, mas o que a doTERRA usou dentro desses estudos, basicamente muitos desses estudos são dos cientistas da doTERRA, eles colocaram dentro das explicações que a gente vai dar aqui. Então tá super bem. Antes de mudar a página, eu só queria comentar uma coisa, Letícia. Esse óleo ele é bom para limpeza, para aliviar, soothing, aliviar, é isso? Como falar soothing? Talvez seja uma coisa mais suave, né? Suavizar, principalmente no caso de pele. Suporte como antioxidante e também suporte imunológico. Imagina tudo isso num óleo só, gente. Incrível, inacreditável, né? Pelas pesquisas, ele funciona muito bem com magnolia, frankincense, copaíba, petitgrain, grapefruit, e aí são alguns óleos que a gente não tem aqui no Brasil, que é o palmorosa, o melissa, o turmeric e o celery seed, que foi lançado ano passado também. Exato, super bom, super bom. Essa é a destilaria que a gente tem lá na Bulgária, que é a mesma destilaria do rosa e da lavanda, principal destilaria, principal parceiro da doTERRA. E é muito bacana. A gente tem muitos vídeos sobre essa destilaria, né? A gente vê muito sobre a lavanda, mas é da onde vem também o yarrow. E a rosa também, se eu não me engano, ela é destilada nessa destilaria da Ceterry, Letícia. Exatamente. Uma coisa interessante, gente, é saber o seguinte. A doTERRA tem feito um movimento muito grande, inclusive com a Biocitrus aí no Brasil, de comprar a maioria dos estoques ou como é que faz? Estoque, né? Comprar a maioria da propriedade ou da parte societária dessas destilarias. Por quê? A doTERRA quer ter certeza que essas destilarias estão sendo controladas nos melhores termos de qualidade, a nível de pesquisa, a nível de qualidade do óleo, procedimento de tratando os funcionários como a gente tem que tratar. Então, ela fez um investimento muito grande em todas as destilarias que são parceiras dela. Isso é muito interessante saber também. Porque se você estudar um pouquinho sobre química, e eu não sou especialista em química, mas quando eu fui buscar, quando a gente vai comprar um produto químico, é muito mais do que comprar aquele composto químico. A gente tem que entender qual é a índole da empresa, porque o composto químico ele pode vir de uma celulose de papel, ele pode vir do petróleo. Então, é a mesma química, só que ela vem de lugares diferentes e esses lugares diferentes vão fazer totalmente danos ao seu organismo. Então, não se trata só do composto químico. É você entender que aquela empresa realmente está investindo para trazer o que ela está prometendo, que é ser puro e natural. Interessante porque a questão dos solventes, né? Às vezes, para baixar o custo na produção ou tirar muito mais do produto, ele acaba usando solventes que não deveria ter sido usado. O que afeta a composição química do óleo essencial no final, né? Por isso que é importante. E não é só óleo essencial, tá? A gente está falando de produtos de uma maneira geral, né? Se a gente não confia na fonte, a gente não conhece a empresa, eu vou comprar esse genérico, vou comprar aquele, e a gente não está nem querendo saber de onde que vem, qual é o laboratório, qual é a empresa que faz. Depois que eu conheci a doTERRA e fui entender a estrutura química de um laboratório, foi quando eu percebi que eu falei, opa, eu acho que é melhor eu começar a estudar mais sobre as empresas que eu compro os meus produtos, né? Então, vamos lá. A gente fala por que usar os óleos essenciais para cuidado com a pele, tá? Então, porque a gente tem essa resposta bem simples, porque eles são seguros, eles são puros,
principalmente não tóxicos, e eles são fáceis de incorporar na nossa rotina. Então, mais do que a gente pensa que óleo essencial é uma coisa só para um cheirinho, óleo essencial ele pode ser usado para absolutamente tudo que tem na nossa rotina. E eles possuem muito mais benefícios de saúde. Importante lembrar também, gente, que o óleo essencial, por causa da volatilidade dele, ou seja, porque as partículas são tão pequenas, molecularmente falando, que elas têm a capacidade de trabalhar a nível celular. E quando você trabalha a nível celular, você não está apenas colocando alguma coisa na tua pele, na derma que você enxerga, mas o que está por trás dessa derma. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, que a copaíba, a melaleuca, com o frankincense, que é o olíbano, no seu creme de base, ajuda a aumentar a produção de colágeno no seu rosto, a gente está falando que é uma coisa muito mais dentro da tua pele. Tá? Então, é importante entender essa e, portanto, a qualidade do óleo essencial e a qualidade pela qual ele foi tratado desde a plantação até a colheita e na destilação é muito importante, porque ninguém vai passar petróleo no rosto, mas tem gente que passa vaselina, né? Mas muito mais, tem muitos outros produtos que não só a vaselina, que tem petróleo também, que a gente nem sabe. Porque às vezes a química que está ali dentro veio do petróleo. Não está escrito petróleo, está escrito, sei lá, alfa-pineno. Não sei, eu estou dando um exemplo. Mas essa composição não veio da onde você pensa que veio. Você pegar um quilo, o que é isso aqui? Isso é petróleo. Ah, ok, obrigado. É aí que tá, Paris. É tão mais sério do que isso, porque não é a química que está ali dizendo que é petróleo. É que, às vezes, você pode retirar uma química que tem presente no petróleo e adicionar dentro ou de um óleo essencial ou de qualquer outra composição. E aí ele deixa de ser petróleo na composição química que está escrito e ele vira outra coisa, como um alfa-pineno. Entende? E muitas vezes, Letícia... E aí, da onde vem esse alfa-pineno? Não veio da planta, veio do petróleo, mas não está escrito no rótulo que veio do petróleo. Esse é o problema. É interessante que em muitos países, como no Brasil também, algumas vezes, dependendo do produto, ele não passa por uma inspeção técnica. Ou seja, o produtor não é obrigado a mostrar a composição química e o órgão que vai regular esse produto, ele não leva para um laboratório para desmembrar o que tem dentro desse óleo. Né? A do Terra faz isso. Nós já falamos, eu acho que a gente tem que falar de novo na próxima aula também, talvez, sobre o processo que a do Terra adota e como o Source to You te mostra cada passo do teste de um óleo. Né? Então, gente, vocês podem usar o Yarrow Pom como vocês viram sendo usado aqui no vídeo, que não tem problema. Funciona. Minha esposa usa todos os dias, minha filha usa todos os dias, a Letícia usa todos os dias. E você devia usar todos os dias, Paris. Que é isso? Eu vou começar a usar, sabe por quê? Na parte muscular. Sabe que eu estou bicicletando agora? Do Terra para Homens, Paris. Hã? Do Terra para Homens. Não, isso é na próxima aula. Não vai estragar outra aula, né, Letícia? Pô, Mel. Fala aí, vai. Então, vamos lá. O Yarrow Pom, que é essa coisa bonitinha aqui. Deixa eu ver na minha pele aqui que tá... Mas ele é azulzinho, né? Para quem não conhece o Yarrow Pom, e é por conta desse chamazuleno que ele é azulzinho, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa composição. Ele é um óleo azul, mas diferente do Blue Tansy, que também é azul, e também diferente do Deep Blue, que também é azul, ele deve ser usado apenas aromaticamente, topicamente, o caso do Blue Tansy e o Deep Blue. Mas o Yarrow Pom não. Ele é reconhecido pelo FDA como um aditivo alimentar por conta do pomegranate, que é a romã, e significa que é seguro para ingestão. Aqui no Brasil, ele ainda não tem o selo da Covisa para ingestão, mas como a gente confia nos órgãos americanos, a gente só não fala isso de uma maneira assim... um médico vai poder passar internamente, tem que falar que não é regulamentado aqui ainda no Brasil. Especialmente porque a mistura do Yarrow Pom, ele é feito aqui nos Estados Unidos, nos laboratórios da do Terra, ele é envasado no Brasil. Nem sei se o Yarrow Pom é envasado no Brasil ou se ele já vai envasado. Tá? Não tenho informação, não sei. Eu também não sei. Mas, de uma maneira ou de outra, ele é produzido aqui nos Estados Unidos. Então, a chancela do FDA aqui... então, quando vocês viram aquela menina colocando uma gota dele na água e tomando, pode ser ingerido aqui. Sim, e tecnicamente pode ser ingerido aqui, porque o Dr. Hill falou sobre ele ser ingerido aqui no Brasil na convenção. Então, ele não pisou em ovos quando ele falou na Convenção Brasil sobre Yarrow Pom ser ingerido, tá? Então, muitos produtos do mercado contêm tujona,
E aí vocês podem pesquisar mais sobre isso, que é um produto químico tóxico para o sistema nervoso e nunca deve ser ingerido. Tá? E o óleo da Doterra Yarrow foi testado através do processo PTG para garantir que não contenha essa toxina. Tá? Eu adoro esse slide. Eu perguntei para ela, quando ela me mandou o PowerPoint, eu falei assim, você colocou o slide que a Emily mostrou na convenção? Pois é, você é parte da obsessão do Yarrow Palm e a Emily mostrou várias pessoas como está aí usando o Yarrow Palm e postando nas redes sociais com a carinha azul. E isso foi, na época, uma das coisas que mais gerou compartilhamento nas redes sociais foi essa loucura do Yarrow Palm. Essa febre do Yarrow Palm. A febre do Yarrow Palm, incrível, incrível. Muito legal. Então, o que torna ele tão poderoso, e a gente está falando de 3 constituintes da planta, que é o beta-cariofileno, o ácido púnico e o chamazuleno, que é o azulzinho, componente azul. Então, vamos falar primeiro do beta-cariofileno, que é um constituinte particular, poderoso porque ele pode se ligar aos nossos receptores CB2 e ativar muitos dos benefícios do nosso sistema endocannabinoides. Aparício, que sabe muito bem. Para quem não sabe o que é o sistema endocannabinoide, foi descoberto mais ou menos nos anos 2002. Sim. Nós temos, e muita gente não sabia, não tinha nome para isso, é o sistema que ajuda a controlar também o nível inflamatório do nosso corpo, ou seja, a homeostase do nosso corpo. Cada um tem um certo nível de inflamação. O problema é quando esse nível de inflamação está descontrolado. Excesso de glúten, excesso de gordura ruim, falta de exercício, a obsessão alimentar, refrigerante, açúcar. Se a doutora Marlene tivesse aqui, ela ia fazer uma lista. Então, dentro desse nível, para você manter esse nível de equilíbrio, os óleos essenciais são um grande fator contribuinte, como, por exemplo, a copaíba e também agora o beta-carotenoide que vem dentro do Yarrow Palm. Tá? Ele vai manter os seus níveis de inflamação aceitáveis pelo seu próprio corpo. E, por causa disso, você vai ter um sistema de resposta inflamatória muito bom. Ou seja, se um vírus ou uma bactéria vai chegando em você, o teu corpo vai responder de maneira mais prestativa, de maneira mais eficaz. Maravilha. Passa para o próximo slide. Esse é o próximo slide. Temos o resumo do Aparício, tá? Que é esses 2 receptores. Então, ele inibe a liberação dos fatores pró-inflamatórios, regula a produção dos lipídios, desencadeia a morte celular prejudicial, estimula o receptor opioide e ajuda a Alzheimer e a doença de Parkinson. Pode aliviar os casos de Alzheimer e também os casos da doença de Parkinson. Super importante, super bom. Agora, gente, o que a gente quer tomar muito cuidado é com isso aqui, com a morte desencadeada das nossas células. Tá? Portanto, então, que a produção de lipídios sendo controlada, você não vai ter um problema de morte celular prejudicial. Tá? Então, isso é super importante saber e manter em mente. Tá? E também ajuda com o nosso sistema opioide, que é o nosso sistema que ajuda a manter aquele nível que eu falei para vocês, do sistema de inflamação também. Tá? A homeostase do corpo. Legal. Continuando o sistema endocannabinoide, tá? Ele ajuda a modular a dor, o apetite, resposta à inflamação e a resposta ao sistema imunológico, como eu já mencionei alguns tempos atrás. Esse óleo essencial, junto com a copaíba, deve ser usado diariamente. Diariamente. Tá? Não estou falando para você tomar 10 gotas de cada. Não, lembra que nós já falamos. Quanto menos, melhor. De 1 a 2 gotas a cada 4 ou 5 horas durante o dia. Legal? Estamos falando aqui também de uso interno, né, Letícia? Sim. Tá? A gente vai chegar no uso da pele ainda, no uso direto da pele. Uso tópico, então, né? Aqui a gente falou, e eu não vou entrar muito em detalhe sobre essas slides. Foi um slide que o Dr. Dave Hill usou na convenção do ano passado, aqui no Brasil. Ele só está mostrando o beta-cariofileno e a ativação do CB2, que ela faz essa ruptura dos tecidos, e, no caso, esse MGCAR, que a gente vai mostrar no próximo slide, que é a parte do colesterol. Tá? Então, lembrando, então, que fortalecendo os tecidos, ou seja, a nossa malha. Vocês sabiam que a pele é o maior órgão do seu corpo? Tá? Se você cuida bem dos seus olhos, se você cuida bem do seu pulmão, se você cuida bem dos seus rins, do seu coração, você tem que cuidar bem da sua pele, tá? Porque é o maior órgão que existe no teu corpo. E com o tempo, a elasticidade dela vai sendo perdida.
com o tempo, a memória celular dela vai sendo perdida. E por isso que é importante você suprir isso, tá? Perguntaram sobre formas de uso para quem tem Alzheimer e Parkinson. Aí, no caso, você mantém a modulação disso, tá? Claro, a gente não está falando de cura, mas no caso, Alzheimer e Parkinson, você tem que estar usando com copaíba, principalmente copaíba para quem tem Parkinson, topicamente. A tendência, ela para os tremores por algum tempo. Vai voltar, mas é uma questão de melhora do estilo de vida, tá? Então, o uso do Yarrow Pulm, nesse caso, é internamente, copaíba também internamente, mas ele também pode ser usado topicamente. Uma coisa interessante que a gente não vê muito em óleo essencial é ácido, né? Sim. E agora o ácido púnico, né, Letícia? Eu achei isso super interessante. E a genialidade dos cientistas da Terra buscarem a potencialização do óleo essencial do Yarrow em cima do ácido púnico. Sim, porque... Tá? Isso é incrível. Pode falar, por favor. Lembrando que óleo essencial, ele não tem nenhum tipo de ácido, nenhum tipo de vitamina, com exceção do Yarrow Pulm. O Yarrow Pulm é o único que tem. Por quê? Não pelo óleo essencial de Yarrow, mas pela semente de romã. Então, ele tem as composições encontradas na semente romã, que é esse constituinte em particular. E ele é poderoso por quê? Porque promove a saúde do coração, ajuda a combater o câncer. Ele não é uma cura para o câncer, mas ele é, sim, um potencializador para ajudar a não desenvolver isso, tá? Por conta do que ele já faz de antioxidante, tá? Então, afrodisíaco natural, promove uma pele muito, muito, muito boa, melhora o sistema imunológico e auxilia na perda de peso porque suporta um metabolismo saudável. Não é que você vai tomar Yarrow Pulm para perder peso. Ele não funciona da mesma maneira que o Slim and Sassy, por exemplo. Mas como ele vai te ajudar na questão do seu metabolismo saudável, vai ter a questão do coração, o coração saudável, ele vai te ajudar com isso. Obviamente, se você tem uma boa dieta, ou se você faz exercício físico, não é um remédio para, né? Primeiro que não é remédio, mas não é uma coisa para você usar para essa finalidade, tá? E o ácido púnico é um ácido graxo, a razão pelo qual também ajuda na inflamação e pode ser bastante bem sucedido para ajudar a controlar a dor. Quem não sabe que ácido graxo é as vitaminas, tipo ômega 6, 5, tá? Tá, interessante, gente, porque a gente sempre prega, óleo essencial não tem vitamina. Tá? O óleo esse de laranja tem vitamina C? Não, não tem vitamina C. A vitamina C vem no suco da laranja e o óleo essencial vem da casca da laranja. Tá certo? Agora, é muito importante lembrar que esse é o único óleo essencial que existe um componente vitamínico. De novo, não por causa do Yarrow, mas por causa da romã. Gente, romã no Brasil é muito conhecida. Sim, sim. Lembrando que o óleo essencial, ele não tem esses vitaminas, não só porque ele vem da casca, no caso dos cítricos, né? É porque no processo de destilação é separado a química que sobe porque é volátil e os nutrientes descem pesados, ficam na água, então eles descem por causa da química dos nutrientes serem mais pesadas. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais para frente para a gente ver essa questão dos monosterpenos e os sesquiterpenos. E a gente vai ver essa diferença. Então, óleo essencial é pura química, tá? Vamos nessa. Então, aí a gente mostra o ácido púnico, por favor, Aparício, me ajuda. Punícico. Punícico, obrigado. Então, ele tem essas ativações nas rupturas de tecidos que a gente falou, suporte a lipídios e suporte metabólico. Então, é só uma cadeia para a gente entender, para quem é um pouquinho mais nerdzinho, entender esses nomes. Tá? O semente de romã, ele é o transportador dessa mistura, mas também contém algumas qualidades benéficas. Então, a semente de romã extraída pela do terra é através da prensa fria, que a grande maioria dos óleos essenciais cítricos são prensados a frio. Geralmente, aqueles que vêm de frutas são prensados a frio, exatamente para não tirar alguns dos benefícios quando você usa a prensão, a destilação a vapor. Tá? Isso que eu ia falar, que na destilação a vapor, quando você trabalha, você está fazendo, na verdade, que os compostos químicos daquele óleo essencial evaporem, tornem em forma volátil, né? E depois eles entram num tubo onde eles desevaporam, ou umidificam e desce como óleo, tá certo? Sim. Agora, aqui, se você aquece esse tipo de composto químico, você vai tirar grande parte dos benefícios dele. Sim. Por isso que a prensagem é muito melhor. Exatamente, a prensagem fria é melhor por conta das frutas. E aí, no caso, você vai ver que no caso das flores,
é um processo um pouquinho diferente que a gente chama de absoluto, né? Algumas flores são destiladas de formas diferentes, exatamente por serem delicadas. Então tá aí por que essas diferenças de destilação? Para manter o melhor nível de química possível para que elas possam ser de uso terapêutico para nós, tá? Então o nosso método de prensagem a frio, ela tira essas impurezas de qualquer coisa que possa acontecer na semente de romã, tá? Então o semente de romã é exclusivo, rico em ácido púnico, que é o que a gente mostrou no coisa anterior, e ácido linoleico conjugado CLA. O CLA é conhecido como ácido graxo ômega 5, devido à localização da ligação dupla em sua estrutura química. Esses ácidos graxos conjugados são conhecidos por fornecer suporte metabólico em órgãos como o fígado e o pâncreas, especialmente em processos como transporte lipídico e metabolismo lipídico. Na verdade, você já consome isso quando você come carne e como você consome laticínios. Isso. Tá? A grande diferença que a gente quer apontar aqui também é o seguinte: se você está consumindo a carne orgânica ou o teu laticínio orgânico, tá ótimo. Tá? Agora, se a tua carne não é orgânica e o gado está cheio de elementos que foram sinteticamente alterados, geneticamente alterados, eu ia falar de GMO. É que esse tipo de ácido graxo é porque depende muito, porque o nosso organismo ele não absorve da mesma maneira. Então, ômega 3, ômega 5, ômega 6, a grande maioria você vai ter que suplementar da mesma maneira muitas outras vitaminas, né? E no caso aqui do Yarrow Palm, ele tem uma alta concentração, que é completamente diferente do que comer uma carne que a gente não sabe de onde veio a fonte, não sabe nem o que aquele gado ou o que aquele bichinho está comendo, né? Ô, gente, fala alguma, vocês estão acordados? Dá um toque aí no chat, fala se estão gostando, dá uma mãozinha para cima, mãozinha para baixo, mãozinha para o meio para nós. Nós queremos saber se vocês estão gostando aqui de nós ou não, ué. Senão nós começamos a cantar outra canção, né, Letícia? Vamos lá, então. Sesquiterpeno e monoterpeno. Que diacho que é isso, Letícia? Vamos lá. Aí é para você entender a parte química de cada uma das composições que tem dentro do Yarrow Palm. Então, a romã, o tanaceto azul, que a gente comentou, que é aquele compostozinho que faz o Yarrow Palm ser azul. E aí a gente tem o monoterpenos e os sesquiterpenos, que são a grande maioria dos óleos essenciais, tem uma ou outra composição. Claro que tem um pouquinho mais do que isso, tá? Mas geralmente são esses dois. No próximo slide a gente consegue ter uma noção melhor do que seria isso. E aí a gente comenta sobre isso, Aparício. Tá, mas mantenha uma coisa na sua cabeça antes do próximo slide que vai te ajudar a entender o próximo slide. Mono, pensa em pequeno, menor. Sesc, pensa em maior. Deu para entender? Vamos lá. Vamos lá. Então, essa é a roda de química que geralmente os óleos essenciais têm. E aí, quando você vê na parte dos alcoóis, eles estão mais presentes nos óleos florais. As cetonas mais presentes nas mentas. Os monoterpenos mais presentes nessa gama de mentas, cítricos e especiarias. E os sesquiterpenos são mais presentes na parte amadeirada. E esses estéreis óxidos também são, com menor quantidade. O que isso tem a ver? Né? Para que eu quero saber disso? Vamos lá. Aparício, você deu uma explicação que eu gosto muito. Eu tenho aqui a parte escrita técnica, mas você deu um exemplo bem legal. É interessante você ver o seguinte, tá? Qual é o grande propósito do óleo essencial no teu corpo? É trabalhar a nível celular. Tá? Agora, você quer ele trabalhando por fora da célula e por dentro da célula. Então, não te interessa muito se só existem óleos essenciais que não penetram na membrana celular. O monoterpeno, por ter uma volatilidade, uma composição molecular bem menor, menor, ele consegue penetrar na membrana celular. E ele trabalha dentro das células, sem o gasto de proteína da célula. Então, quando você toma um remédio, para esse remédio ter uma ação dentro da tua célula, tá? A célula gasta muita proteína, gasta muita energia com isso. E por isso absorve muito pouco dessa parte sintética do remédio que você toma. Agora, quando você toma um óleo celular, você aplica, você inala esse óleo essencial, ele vai ter quando ele é um monoterpeno, como um óleo cítrico, por exemplo, óleo de limão, tá? Aqui, por exemplo, o peppermint. Tá? Você vai ver que o peppermint tem uma resposta tão rápida quando você usa, tá? Você tem asma, você vai começar... Dentro da asma, por exemplo, se você tem asma, você vai usar o Breathe, que tem composto do peppermint nele, você inala... Vai ter uma reação rápida, porque é monoterpeno, ele entra rápido, ele é muito mais volátil.
E Agora, ele também tem especiaria também no Breathe, né? Ele tem o cardamomo. Então ele tem uma cardamomo, exatamente, o cardamomo é outro. quantidade de monoterpenos muito alta. Então ele vai ser muito rápido, volátil e vai direto para dentro da célula. Agora, o outro, que é o sesquiterpeno, lembra que eu falei que ele é maior? O composto molecular dele, a formação molecular dele é maior. Então, ele não consegue penetrar dentro da célula, mas ele trabalha muito bem nos receptores celulares. Tá? E esses receptores celulares conseguem manter também a parede da célula, as paredes celulares mais saudáveis, e por isso vai te proteger também e vai te ajudar com a regeneração celular. Geralmente geralmente são os óleos amadeirados, florais, que vão trabalhar na sua pele. Gente, pensa no vetiver. Pensa no vetiver tem uma raiz. Ele é grosso ou ele é fino? Ele é super espesso. Tá? É o tipo de óleo que vai trabalhar na parte externa. Ele funciona muito bem topicamente, esses óleos. Sim. É claro que o vetiver também é excelente, você inalando, como os óleos florais também. Mas topicamente é onde tem maior ação dele. Tanto, por exemplo, que o óleo de rosa, para usar na pele de maneira tópica, é uma coisa inacreditável. Tá? É bem interessante ver essa diferença. Deu para entender, pessoal? Legal. Acho que deu para pegar aí, né? Sim, e é muito legal quando você tem óleos essenciais, são mais raros. A gente está falando aqui de uma diferenciação de mais de 10.000 variedades, tá? De sesquiterpenos e mais de 2.000 variedades em monoterpenos, tá? São variedades de químicas, né? A gente está dando um exemplo mais simples. Mas o mais legal é quando você tem óleos essenciais que têm os dois compostos. Frankincense tem os dois compostos. Frankincense é um. Yarrow Pom tem os dois compostos. Então, você vai começar a entender melhor como esses compostos aplicam melhor no seu corpo e como eles funcionam dentro de você. Se você quiser saber mais sobre esse tópico de monoterpeno, sesquiterpeno, como entender, como não entender, vai no gotasdaterra.com, nos e-books, e procura ali a química dos óleos essenciais. Se eu não me engano, é o primeiro e-book que aparece logo do lado esquerdo. Então, sim, a gente vai colocar aqui, porque a Letícia vai colocar o link para vocês aí. Como é que a gente faz para saber qual que é um, qual que é outro? Muito simples. A gente já se antecipou e já fez. Liduína, vai nesse link que a gente está pondo aí agora no chat, tá? E você vai encontrar esse livro que está em português. Foi o Dr. David Hill que escreveu. Ele é um dos fundadores da doTERRA. Na minha opinião, ele é, junto com o David Stoyer, um dos grandes conhecedores de óleos essenciais no mundo. Tá? Olha lá a Letícia mostrando o livrinho. Tá? Você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. Tá em português, simples explicação. Liduína, você vai saber lá como é que você sabe a diferença de mono e sesquiterpeno por lá. E, Aparício, um detalhe. Com exclusividade, Gotas da Terra. Porque nenhum outro lugar tem esse livro traduzido. Gente, ninguém no Brasil traduziu esse livro, sabe? Você acredita nisso? Nem a doTERRA traduziu. Nós traduzimos e está lá para você, lá no Gotas da Terra. Tá? Não queria puxar a sardinha, não, Aparício, mas não deu, porque esse livro... Vamos puxar a baleia, nós não vai puxar a sardinha. A sardinha é pequena para nós. Esse livro é muito exclusivo e ele é muito legal. E está lá de graça para qualquer pessoa que quiser ir, né? Não é uma coisa exclusiva da equipe, a gente quis abrir para todo mundo. E quando você aprende a falar sobre isso, quando você encontra um farmacêutico, encontra um médico, um cientista, você vai falar com mais propriedade. Não é que você quer impressionar, tá? Mas como você começa a falar das qualidades de monoterpeno, de um óleo essencial, de sesquiterpeno, ele vai entender melhor a mensagem que você está passando. Apenas falar de volatilidade, álcool é volátil. Você entendeu? Então não vai ter tanto impacto e não vai ajudar tanto. Então, se você pensa em falar com alguém e explicar sobre o óleo essencial, você tem que ler esse guia. Vamos lá, então. Gente, o ano passado a doTERRA surpreendeu. O que ela fez? Ela lançou esse Yarrow Pom aqui, olha. É o complexo de beleza, né? Vamos dizer assim. Ele é mais do que isso, obviamente. Mas ele está em cápsulazinha que você já está... E ele tem ali melissa e ele tem alguns outros compostos além do Yarrow Pom. E ainda não chegou no Brasil, tá? Vai chegar um dia, vai chegar no Brasil. Por enquanto, nós temos somente o Yarrow Pom no Brasil, tá? E a doTERRA também. Você vai colocar aqui aquele spray. Vai estar aqui outro spray, né? Esse aqui? Olha lá na mão da Letícia. Isso aqui é a coisa mais genial que eu já vi. É muito raro você encontrar qualquer creme de corpo. Esse aqui foi lançado ano passado de creme de corpo, tá? Porque o Yarrow Pom a gente pode usar no nosso rosto, mas ele é um vidrinho muito pequeno, né? Então gasta muito rápido se você usar ele no seu corpo. E eles fizeram um sérum, né? Para colocar no seu corpo.
Eu gosto de misturar ele com um pouquinho de creme base para ele render mais, né? Ou então colocar óleo de coco, que aí ele vai para o corpo todo de uma forma muito legal. Ele é ótimo. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção é que ele é de vidro. Isso é muito raro de você ver em qualquer tipo de empresa que trabalha com esse tipo de produto. Geralmente, produtos assim de rosto, corpo, é tudo de plástico. Com as exceções das grandes empresas que têm aqueles vidrinhos bem pequenininhos, tipo Lancôme, eles fazem um menorzinho de rosto de vidro. Mas um frascão grandão assim de vidro é a preocupação que a Duterra tem de fazer um produto de altíssima qualidade. Eu fiquei babando quando eu vi isso. Tanto que ela levou para casa dela, comprou um e levou. Eu sou louca do creme, então eu tenho noção desses detalhes, sabe? Tá, então, gente, lembra, muito importante saber que o Aloe Palm, ele é um óleo essencial, tem a parte da romã, que é a parte da vitamina dele, tá? Ele é rico em beta-caroteno, no chamuselo, na mistura do óleo, tá? E é bom para suportar o sistema imunológico, o sistema nervoso, a função celular e também ajuda com o rejuvenescimento, tá? Né? A gente fala de 2 gotinhas. Eu adoro o gosto do Aloe Palm. Eu coloco. Geralmente, tem gente que usa o cítrico na água. Eu gosto de colocar ou direto na língua, ou eu gosto de colocar para beber na água também. Eu gosto do gosto do Aloe Palm. Eu acho ele diferente, assim. Eu acho super legal. Super fantástico. Gente, vamos lá. Vamos tocar para frente, então. Como é que a gente está de tempo? Estamos super bem de tempo, né? Tá, como a Letícia falou, no Brasil, o que é que você pode fazer? Você pode pegar a cápsula vegana, uma cápsula vegetal, colocar 1 ou 2 gotas na cápsula e ingerir. Isso. Tá, essa aplicação aqui foi dada pelo Dr. Hill na convenção, tá? Então, isso aqui foi dado na Convenção Brasil. Então, não é uma coisa, a Anvisa não liberou ainda. Mas o Dr. Hill falou na Convenção Brasil a respeito disso porque ele tem essa completa certeza que é uma coisa que você pode usar internamente, independente do documento que a Anvisa deu ou não, no caso a Covisa, né? Se eu fosse você, estaria tirando foto dessa tela agora, tá? Tira a foto dessa tela. Começa a usar. Eu ia falar uma coisa muito interessante. Me fugiu, agora voltou para mim, Letícia. É muito legal vocês saírem daqui e todo mundo vai, cadê a aula? Cadê a aula? Cadê a aula? A Letícia coloca a aula lá no Gotas, nós gravamos a aula, mandamos a aula para você. E aí, o dia que você quer falar com alguém sobre Aloe Palm, o que você faz? Você manda a aula. Por favor, não faça isso. Tá? Porque a aula é para te ensinar. Tá? Então, nós esperamos, sinceramente, de coração, que você agora, no seu próximo pedido, no teu pedido de fidelidade, você compre o Aloe Palm. E comece a tentar. Comece a usar o óleo e você mesmo começa a testar o que a gente está falando para vocês, o que as pesquisas mostraram. Que é muito fácil você mandar uma aula para alguém. Agora, é muito mais eficiente e eficaz quando você fala, olha, eu vou te falar do Aloe Palm, eu vou te falar uma coisa. Eu usei, aconteceu isso comigo. Me ajudou com isso, me ajudou com aquilo e tudo mais. Tá? E aí, depois, então, que a pessoa começa a usar, quer saber mais sobre Aloe Palm? Eu vou te mandar um vídeo sobre ele. Tá? Porque é muito fácil, e é aquela história da rejeição que nós falamos na quinta-feira, né? É muito fácil, em vez de você enfrentar alguém e falar alguma coisa para alguém, você quer mandar uma mensagem, mandar uma foto, mandar um vídeo. Nada é melhor do que a pessoa estar ao vivo e a cores contando uma história que aconteceu com ela própria. Tá? Então, mantenham isso já em mente. Aparício, com relação à aplicação, ele fala de misturar com toranja, canela e semente de coentro para controle de glicose. Isso também é uma questão interna, tá? Aplique topicamente para suavizar a pele e use junto com o olíbano e o cedro. E ali, no caso, você pode usar o copaíba também ao invés do cedro. Você pode fazer algumas misturas e alguns testes. Como o óleo de Aloe Palm ele é um pouquinho mais gorduroso, eu não uso ele todos os dias na minha pele. Então, eu uso geralmente mais à noite, um dia sim, um dia não. É uma maneira como eu acho legal de usar o Aloe Palm na pele. No Brasil é mais complicado, porque é úmido também, né, Letícia? Então, a coisa fica mais complicada. Tá, aqui é a ficha de informações do Aloe Palm que existe no Brasil. Nada impede que você tire essa tampinha e coloque um conta-gotas, tá certo? Você pode fazer. Infelizmente, aqui no Brasil, ele não veio com esse conta-gotas. É uma tristeza. Letícia, já falamos sobre isso hoje, por favor. Eu não consigo lidar com isso, Aparício. Até hoje não... Tá, então, de acordo com as aprovações do Brasil, ele está liberado para ser usado aromaticamente e topicamente, tá? Tomado cuidado aí quando a pele fica sensível também.
mas, como nós falamos nos Estados Unidos, aqui a gente usa ele interno e não tem problema nenhum, tá? É super, super importante saber disso. Legal? Aqui tem algumas dicas para vocês também. Você pode encontrar isso também no site da doTERRA. Legal. Você quer falar disso, Letícia? Sim, aqui é uma tabela básica que eu peguei do site da doTERRA a respeito dos melhores óleos essenciais para pele, dependendo do tipo de pele, já que o Yarrow Palm, a grande maioria das pessoas adora usar ele na pele. Então, aí de peles normais, que é o primeiro, depois a pele que tem algumas manchas, depois a pele mais madura, a pele oleosa, a pele seca e a pele que tem uma combinação dos dois. Veja que o Yarrow, ele está presente na combinação de uma pele meio que neutra, né? Uma pele não tão oleosa e não tão seca, tá? Mas nada impede que ele possa ser usado para outros tipos de pele também. Mais uma vez, ele é um ótimo... ele também está presente na pele que é um pouco manchada também, para ter essa questão de suavização e Homogeneização. Homogeneização. Repita comigo. Homogeneização. É isso aí. Eu adoro. Vamos lá, gente. Bom, olha, Letícia, como sempre, você fez um trabalho fantástico preparando esses slides, pesquisando sobre o Yarrow Palm, explicando para a gente a diferença do que é o Yarrow, o que é o Palm, porque os dois juntos funcionam bem. Né? Eu não sei vocês que estão aí ouvindo, mas eu acho que foi super, super legal. Tá? Mas isso aqui pode passar mais um vídeo que está aí parado no website, ou isso pode ser alguma coisa que vai mudar a sua vida, fazer você se sentir melhor, ter uma aparência melhor e estar mais de bem com você mesmo, né? E de bem com a vida. Lembrando, Aparício, que óleos essenciais na pele é muito importante você usar um óleo de coco fracionado ou algum creme base, que não seja um creme de toxinas, né? Um creme que você vai pegar, um creme aí que está cheio de composto químico. Por quê? Porque senão aquele óleo essencial vai evaporar muito rápido na sua pele. Né? Ela não vai entrar, não vai penetrar e não vai ficar. O óleo de coco fracionado. 4% de absorção. Se você usa um óleo essencial puro, sem nenhum tipo de carreador, 4% é absorção. Se você usa um carreador, como o óleo de coco fracionado ou o creme base, de 10 a 15% de absorção. Isso, vai ser muito melhor. Então, a absorção é mais do que o dobro. Então, não é que você vai diluir o efeito dele. Pelo contrário, você vai manter ele mais tempo ali e vai evitar que ele evapore. Então, muita gente tem essa visão, eu vou colocar puro. Não faça isso. Misture com alguma coisinha. E caso você use óleos cítricos, porque vários aqui são óleos cítricos também, que nessa listinha aqui, pense que você não deve usar ele no sol, de dia, sempre à noite, evitar. E se você estiver usando um óleo, por exemplo, como bergamota, só 12 horas. 12 horas. Bergamota é mais, evite sair da rua daquele dia. Usou óleo cítrico na pele e não saia no sol por pelo menos 12 horas. No caso, eu não sei se tem bergamota aqui, mas eu acho que não, porque bergamota ele é um óleo, ele talvez é o óleo essencial cítrico mais forte que tem. Então, muito cuidado com bergamota. Mas eu acho que não tem bergamota aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta pra gente? Fala aí, escreve no chat. Vamos lá, o Gustavo perguntou como é que eu faço para conhecer a fábrica. Meu querido Gustavo, você precisa vir para os Estados Unidos. E aí você pode sim ir lá na doTERRA, bater na portinha e colocar a sua listinha. Não precisa bater na porta não, Gustavo. Você fala comigo que eu te levo lá pessoalmente, marca uma visita em português para você. Gente, a fábrica é incrível, já levei várias pessoas lá, você marca a hora, tem um guia lá. Hoje, desculpa, mas a última vez eu fiz melhor do que a guia. Mas eu vou lá, a gente explica, você vai ver onde os óleos foram armazenados, você vai ver parte do laboratório onde eles estão testando os óleos. É uma experiência surreal. É muito. Fica em Cedar Hills, pertinho da onde a Aparício mora. Fica do lado da minha casa. Fica do lado da minha casa. A dica é, por que vocês não vêm para a convenção desse ano, que vai ser em outubro, tá certo? Eles vão confirmar a data. A doTERRA vai confirmar a data, vai confirmar também os hotéis que estão ao redor, porque eles abrem vários hotéis ali com preço mais barato para poder receber todo mundo. Você consegue, olha, passagem de avião você compra de São Paulo para Las Vegas. E de Las Vegas você compra uma passagem local super baratinha, tá? Você consegue por $700, $600, consegue voar de São Paulo até Las Vegas. Pega uma outra por $100, vem para cá, tá? Aqui eu tenho carro e tal. Eu não tenho ônibus, pessoal, ó. Mas a gente dá um jeito. Vocês vão conhecer a fábrica, vão amar a convenção, que é toda traduzida para o português. Tem um jantar especial só dos brasileiros.
é uma experiência maravilhosa. É muito, muito bom. Muita coisa boa para aprender. Muito legal mesmo. A cidade onde fica a fábrica, Liduína, é chamado Pleasant Grove. Pleasant Grove. Grove é um bosque, né? E pleasant quer dizer... Pleasant, Letícia. Muito prazeroso. Prazeroso. É um bosque prazeroso. Aqui da minha casa eu vejo a do Terra, gente. Você não acredita. Um dia eu vou abrir aqui o Zoom, vou abrir a janela e mostrar a do Terra para vocês. Vocês vão ficar loucos. Tá? Estadia por minha conta? Não, por conta da Letícia, Liduína. Eu não. Maravilha, que legal. Gente, vamos lá. Alguma pergunta, não? Perguntaram aqui a respeito do Team Hightower. Né? A do Terra fez ontem um especial de do Terra para homens. E a gente teve sim, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Manda bala, Letícia, vou parar. A apresentação do Team Hightower, que foi ótima. Falaram aqui a respeito disso também, o Rodrigo, se não me engano. E sim, nós estamos legendando a apresentação, todas as apresentações que teve, nós vamos disponibilizar para todo mundo. Então, para quem não sabe o inglês ou para quem não tem acesso a conferência que a gente está tendo nos Estados Unidos, né? Vai terminar agora sexta-feira, que vai ser a última sessão, mas foi incrível a aula dele, gostei pra caramba. E sim, nós estamos muito bem cientes desses conteúdos e em breve estará em português para todo mundo. A Letícia está tomando conta disso, ela assistiu a aula ontem de 2h30 do Terra para Homens, tá? E ela prometeu para mim que ela não vai alterar o conteúdo, falando que o homem tem que usar óleo de rosa. Né, Letícia? A gente combinou, hein? E aí vocês vão ver o site aqui, tá? Então vocês vão ver o site aqui. Aqui em cima você vai ver o nosso YouTube. Se você clicar no YouTube, você vai para um link. E esse é o link de todas as aulas que tem. Eu vou colocar esse link aqui. Link das aulas. Elas ficam todas gravadas nesse link. Opa, mandei privado. Botasdaterra.com, clica na fotinho do YouTube que tem lá em cima e você vai assistir todas as aulas. Viu, Liduína? Aí é que essas aulas vão estar colocadas, tá? Essenciais, que é a parte da frequência dos olhos. Essa é uma aula que vai demorar um pouquinho mais de tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela está lendo um livro sobre frequência e está estudando, tomando classe sobre frequência. É verdade ou mentira? Sim, é porque na verdade... É verdade. E ela quer dar uma aula sobre frequência, vocês vão cair para trás. É porque já falei, essa menina é demais. Então, olha, espera, vamos falar de frequência assim. Só mais uma coisinha. Paris, é porque assim, hoje eu fiquei, sei lá, 1 hora no telefone com a minha irmã, que ela é cientista, e ela estuda muito sobre física quântica, porque a frequência, até hoje, na ciência, são poucos os índices científicos sobre isso. Existem, não estou falando que não existe, mas muito do que a gente vê por aí, e muito do que a gente vê a aromaterapeuta falando, é muito holístico. Então, é essa parte que eu estou querendo quebrar, é a parte científica que eu estou querendo mostrar que existe, que tem uma coisa muito legal, e eu estou indo atrás de quem é cientista, né? Eu não estou falando com gente que é holístico, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com essa parte holística do bem, vamos fazer... Vamos lá, Letícia Godoy, escuta essa, Gustavo Nascimento, apresentação dos planos e suas particularidades. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 20 horas, horário do Brasil, nós falamos só de negócio. Prometemos que de terça-feira nós não falamos de negócio, porque tem gente aqui que só quer saber de óleo, só quer usar os óleos. Então, esse é o dia hoje para quem quer usar óleo. Terça-feira, quinta-feira, falar de negócio. Terça-feira. A doutora Marlene falou aqui que sim, tudo é frequência, tudo é informação. Sem dúvida, a doutora, quanto mais eu tenho visto, mais isso está aprovando. Mas uma das coisas que eu quero mais puxar é o que nós temos de pesquisas atualmente endossando isso. Eu até achei uma pesquisa uma pesquisa científica dizendo os hipsters tinham razão. Os hippies, né? Os hippies tinham razão. Eu achei muito engraçado, porque tudo é frequência, né? E é muito legal. Tem sido bem bacana estudar sobre isso.